Este é o professor Paulo da Silva. Ele é pardo, possui olhos castanhos, cabelos raspados e barba. Ele está usando uma camisa verde com estampa em detalhes azul e rosa, óculos de armação quadrada e um relógio em seu pulso esquerdo. Ele está em pé, à frente de uma parede verde e ao seu lado esquerdo a televisão interativa. Seja bem-vindo ao Preveste UEA, sou o professor Paulo Silva e vamos trabalhar com você um assunto muito recorrente nos vestibulares, que é funções circulares, tá, gente? Eu vou apresentar a função seno e a função cosseno para vocês. Muito bem, vou definir para vocês agora a função seno. Observem que a função seno é uma função de R em R, tá? Uma função que foi definida de real em real, que pode ser escrita nessa forma: y igual a seno de x, ok? Onde x é um número real, x pertence a R. Eu vou agora apresentar para vocês 4 exemplos de como a função seno pode ser escrita. Venham comigo. Y igual a seno de 2x, na letra A. Y igual a menos 2 seno de x, na letra B. Na letra C, y igual a seno de x mais 4. E na letra D nós temos y igual a 3 seno de x menos 1. Tudo bem? Vou falar agora a respeito do gráfico da função seno. Observem comigo aqui nesse visual. Função seno, o gráfico da função seno é chamado de senoide. Observem que para essa função, o gráfico dela tem essa uma forma de onda, onde nós destacamos aqui, para x igual a π sobre 2, a função seno assume o valor máximo, e para x igual a 3π sobre 2, a função assume o valor mínimo. Portanto, a função seno está definida para todos os números reais, ou seja, o domínio dela é R. A imagem, nós temos o intervalo fechado que vai de menos 1 até 1, e observe ainda que a função seno é uma função periódica. O que significa isso? Que a cada 2π, todos os valores da função seno voltam a se repetir. Portanto, a função seno é uma função periódica de período 2π, ok? Nesse visual, eu mostro 2 coisinhas para vocês acertarem as questões do vestibular. Coisa número 1, o sinal da função seno, bem como agora os intervalos onde ela é crescente e decrescente. Venham comigo. Observem que de 0 a π sobre 2, a função seno é positiva, sendo ela crescente. No intervalo de π sobre 2 a π, a função seno é positiva, no entanto, ela é decrescente. No terceiro quadrante, que vai de π a 3π sobre 2, a função seno ela é negativa, também decrescente, e ela é crescente no quarto quadrante, que vai de 3π sobre 2 e 2π. Portanto, a função seno ela é positiva no primeiro e segundo, e ela é negativa no terceiro e quarto, ok? Atenção vestibulando, agora eu vou apresentar uma animação em que mostra a cada giro que eu dou no sentido anti-horário, ou seja, quando eu girar de 360 graus, que corresponde a 2π, a função seno vai se formar, o gráfico da função seno, chamado de senoide, vai se formar. Observem na animação aqui, que eu coloquei para vocês, observem só. Giro de 90 graus, girou a parte positiva até o mais 1. Giro de 90 graus, a função agora caiu até 0. Giro de 90 graus, a função caiu até menos 1. Giro de 90 graus, a função voltou até a ser 0. Observem que a senoide se formou para um giro completo no ciclo trigonométrico, ok? Caríssimo vestibulando, agora eu vou apresentar para vocês a definição da função cosseno. Venham comigo. Função cosseno, definição, é uma função de R em R, é uma função definida no domínio R, no contradomínio R, que pode ser escrita nessa forma: y igual a cosseno de x, ok? Onde x é um número real, ou seja, eu dou o valor do arco e a função me leva então para o cosseno dele. 4 exemplos para vocês prestarem atenção, destacarem a forma que a função cosseno pode aparecer nas questões. Letra A, y igual a cosseno de 2x. Letra B, y igual a menos 2 cosseno de x. Na letra C, y igual a cosseno de x mais 4. E na letra D, y igual a 3 cosseno de x mais 1. Ok? Vejam agora, observem agora como é que fica o gráfico da função cosseno definido agora há pouco. Venham comigo. O gráfico da função cosseno é chamada de cossenoide. Observem que definido em um quadrante, ou seja, quando eu giro
o arco no sentido anti-horário, definindo os 4 quadrantes, nós temos a forma do gráfico representada dessa maneira. Observem que para x igual a 0, a função já começa com o valor 1, valor máximo, e essa função vai caindo até o valor menos 1 quando x é igual a π, e ela volta a crescer e assume o valor máximo como x é 2π. Observe ainda que pelo gráfico a gente destaca 3 observações importantes. Primeira, o domínio da função é real, ou seja, a função cosseno está definida para todo R. A imagem, que é o valor de y, é o conjunto fechado que vai de menos 1 até 1. Observem que essa função, assim como o seno, ela tem um mínimo e um máximo, e assim como a função seno, ela também é periódica. Observem que a cada 2π, a função volta a se repetir novamente. Então, a função cosseno também é periódica, ok? Nesse visual, eu mostro para vocês o sinal da função cosseno, bem como se ela é crescente ou se ela é decrescente. Venham comigo. No primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2, a função é positiva, no entanto, ela é decrescente. No segundo quadrante, que vai de π sobre 2 a π, a função é negativa e também decrescente, ou seja, a função decresce no primeiro e no segundo. No terceiro quadrante, que vai de π até 3π sobre 2, ela é negativa, mas ela cresce. E no quarto quadrante, que vai de 3π sobre 2 a 2π, ela cresce e ela é positiva. Podemos concluir, então, que olhando o gráfico e olhando o sinal da função, a gente chega à conclusão de quê? De que a função cosseno ela é positiva no primeiro e no quarto, e ela é negativa no segundo e terceiro, ok? Vou apresentar para vocês agora uma relação que vai ajudar muito na resolução das questões. É a famosa relação fundamental da trigonometria, que diz que para todo arco, em qualquer dos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto, vale essa relação chamada de relação fundamental da trigonometria. Venham comigo. O seno elevado ao quadrado de x, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isso vale para todo arco definido no ciclo trigonométrico, ok? Pessoal, aqui eu apresento de forma definitiva o ciclo trigonométrico com seus respectivos arcos em graus e em radianos, bem como o destaque para cada quadrante. Observem só, o primeiro quadrante, que vai de 0 a 90, tem os arcos principais 30, 45 e 60 e os seus respectivos valores em radianos. Segundo quadrante, de 90 a 180, e os arcos do segundo quadrante que são importantes. 120, 135 e 150 e os seus respectivos valores em radiano. Terceiro quadrante, de 180 a 270, com seus respectivos valores dos arcos em graus e radianos. E o quarto quadrante, de 270 a 360, com seus respectivos valores correspondentes importantes em grau e em radiano. Nesse ciclo, nós já notamos o valor do grau para cada arco, bem como o seu correspondente em radiano, ok? Atenção vestibulando, agora eu vou apresentar para vocês uma animação que mostra como girado de 360 graus, que corresponde a 2π radiano, como é que a função cosseno, ou seja, o gráfico da função cosseno, chamado de cossenoide, se forma. Na nossa animação, observem só, para cada giro, girei de 90 graus, a função cosseno então vai de 1 a 0, próximo giro de 90 graus de 0 a menos 1, ou seja, a função assume o valor mínimo, mais 90 graus a função volta para 0, e mais 90 graus, dando 2π, a função volta a ser 1. Então, observem que o gráfico da função cosseno se formou exatamente para o giro completo dado no ciclo trigonométrico, ok? Questão 1. Considere o gráfico da função trigonométrica definida por f de x igual a vezes cosseno de x mais b, em que a e b são constantes reais. O valor de a mais b é igual a letra A, 3, letra B, 4, letra C, 5, letra D, 7, letra E, 10. Gente, por hipótese, a função que foi definida, ela foi definida como sendo f de x igual a que multiplica cosseno de x mais b. Ora, vamos destacar então 2 pontos de coordenadas conhecidas nesse gráfico, ok? Eu tenho esse ponto definido para x igual a 0 e o y é 3. Observem que o valor de x é 0 e o y é 3. E esse ponto do gráfico eu destaco o valor de x igual a π e o valor da imagem dele como sendo 7. O que é que vai acontecer? Eu vou substituir esses dois valores na função, começando com o primeiro. 3, que é o valor do y, é igual a que multiplica cosseno de 0, mais b. Só que o cosseno de 0, que é aquele primeiro ponto lá em cima do gráfico da função cosseno, é 1. A vezes 1 vai dar a mais b igual a 3. Então aqui eu já defino uma equação. Para o outro ponto, a imagem de π é 7. Então, a imagem de π é 7. Então, 7 é igual a A, que multiplica o cosseno de π mais B. Só que o cosseno de π, pelo gráfico da função cosseno, é menos 1. Menos 1 vezes A menos A, mais B, isso tudo igual a 7. Só que o problema pede o valor de A mais B.
Só que o valor de A mais B já pode ser dado pela primeira equação. Ou seja, Paulo, oi, precisa resolver o sistema para achar o A e o B? Não, porque o problema pediu o valor de A mais B. E esse valor de A mais B está expresso exatamente pela primeira equação. Portanto, A mais B igual a 3. Ok? Questão 2. O ponto 02 pertence à função trigonométrica definida por f de x igual a A mais cosseno de x, em que A é um número real. O valor de f de 2π é igual a... Bom, por hipótese, a função foi definida como f de x igual a A mais cosseno. E aqui ele fala que o A é um número real. Ora, foi também nos fornecido um ponto. O que eu vou fazer com esse ponto? De coordenadas x e y. Eu vou substituir as coordenadas desse ponto exatamente na função. Lembrando que o f de x é o y, que naquele caso ali é 2. Isso tudo é igual a A mais cosseno de x. Só que o x é igual a 0. Sabemos pelo gráfico da função cosseno que o cosseno de 0 é 1. Então 2 é igual a A mais 1. Da onde simplesmente eu concluo que o A é igual a 1. Portanto, dá para eu montar a função como sendo y igual a A, que é 1, mais cosseno de x. Só que o problema não pede a função. O problema pede o valor de f de 2π, a imagem de 2π. Então, eu vou substituir o 2π aqui. f de 2π vai ser igual a o A, que é 1, mais o cosseno de 2π. Só que o cosseno de 2π é 1. E 1 mais 1 é 2. O resultado procurado, portanto, f de 2π igual a 2. Resposta encontra-se na letra C, ok? Na aula de hoje, vimos as funções trigonométricas, também chamadas de funções circulares, assuntos extremamente importantes para você que vai fazer o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.